Boa tarde, pessoal. Lindo sábado de sol na ilha de Santa Catarina. Vamos pegar o avião hoje e vamos para Marrakech. Aliás, vamos fazer um voo direto de Paris para Marrakech com a nossa querida Lolo, que depois de morar 27 anos lá em Paris, está agora morando em Marrakech também. Já morou em 7 países, tem muita história para nos contar. E estou feliz hoje de descer no nosso querido continente africano. Tanta gente querida que morou na Angola, que morou em Moçambique, que morou na África do Sul, que morou no Egito. Vamos ver se todo mundo passa pela gente hoje. E eu aqui aguardando a Lolo chegar. Vamos ver. Deixa eu avisar ela que eu tô aqui. Bem-vinda, Andréia. Nicinha, bem-vinda. Que dia maravilhoso, hein? Olha que o sol que eu tomei hoje. Opa, chegou a Lolo. Vamos lá. Convidar. Caio, querido, um beijo, que saudade. Que dia lindo hoje aqui para nós em Floripa, né? Olha, tomei um vermelhão hoje de bicicleta. Como é que tá em Marrakech? Oi! Tudo bem? Obrigada, Andréa. Oi, Lolo. Lolo, você está linda. Bem, Minha desde querida. eu estava treinando, fazendo propaganda. Você não precisa treinar. Tudo em ti é muito espontâneo, muito É, prazeroso. Olha, mas já é a faz segunda pensar, vez. Fala, ideia, fala. faz pensar, sabia? Faz Hã? pensar. Esse tipo de encontro faz a pessoa pensar Uhum. na sua vida. Você bota o filminho de novo, né? Do que você Sim. vai, que você acha que vai perguntar, que eu vou responder. Eu acho que a pessoa E fica bem ligadona, assim, é um sentimento legal, é bem estimulante. é muito bom mesmo. Aliás, achei interessante, achei as perguntas 13 e 14. Não te preocupa, vamos pular as perguntas 13 e 14. Bom, vamos para o nosso protocolo, que é primeiro me apresentar, Sim. depois apresentar você. Para quem ainda não nos conhece, muito prazer, meu nome é Andréa Sebem, sou psicóloga e trabalho há 30 anos na preparação de brasileiros que vão para o exterior e estrangeiros que vêm para o Brasil. Uma alegria que a minha formação me deu na área da psicologia intercultural e da educação intercultural. Bem, nessas 3 áreas eu tive a alegria de estar com famílias de intercâmbio cultural, jovenzinhos. A Lolo me perguntava desde os 14 anos, 14, 15 até os 18 anos que vão fazer o ensino médio, high school no exterior, passando por todos os adolescentes maravilhosos, meus heróis que vão fazer faculdade fora, que só quem já viveu sabe, e eu sou uma delas. Também o pessoal de college, famílias definitivas, né, que vão. A área dos expatriados são executivos de grandes multinacionais, Danone, Braskem, Nestlé, Mitsubishi, Nissan, Citibank, não sei decor. Mas esses executivos estrangeiros que vão aliás, que vêm aqui para o Brasil, eu já estou lá em Marrakech. Espera aí, os brasileiros que vão e os estrangeiros que vêm. E a terceira área, então, os nossos queridos jogadores de futebol brasileiros. Bem, nessa caminhada, eu tive um momento muito bonito na minha vida, que foi, depois de morar no Canadá, Daniela. na Itália, na Espanha, na Bélgica e nos Estados Unidos, eu, como gaúcha, resolvo me mudar para Florianópolis. Isso foi um sonho de vida. Mas como toda migração, também não foi fácil. E já fazia alguns anos que eu morava aqui em Floripa e eu me sentia muito sozinha. Uma, porque trabalhava muito, muito, não tinha tempo de socializar. E eu tive, então, a alegria de conhecer 2 pessoas que estão aí na live hoje, que é a Anice e a Raquel, ambas daqui de Floripa, que são irmãs dessa maravilhosa que está com a gente hoje, a Lolo.
Eu conheci a Lolo, então, nessa família maravilhosa que eu adotei, que eu acho que eles me adotaram também. E numa atitude dela extremamente sensível. Olha, cada vez que eu falo, eu me emociono. Mas que coisa. Que foi no Dia dos Pais, onde ela pergunta, onde vocês vão passar o Dia dos Pais? E eu pensei, que coisa mais linda isso. Em lugar nenhum, né? Porque eu não tenho família aqui, não tem ninguém. E ela pega e diz, vai passar na minha casa. Neste momento, Lolo leva o meu coração para nunca mais. E sem falar das outras. E eu pensei, uma pessoa que faz isso, ela tem coisa ali dentro para contar, né? E depois, aos poucos, eu fui conhecendo a Lolo. Minha querida, hoje você está em Marrakech, sei que você tem também o seu headline em Paris, onde esteve 27 anos, morou em 7 países, tendo uma família maravilhosa, um pai expatriado pelo Banco do Brasil desde a tua infância. Mas eu vou deixar tu te apresentar, porque é realmente assim uma história digna de nota. Por favor. Sim. Então, Eleonora Sanson, eu sou casada com Daniel Sanson há 27 anos e a gente se conheceu no Rio, eu vim para a França, já não estava com aquele estresse todo, justamente porque a nossa vida tinha sido, né, com o pai e a mãe no estrangeiro durante 10 anos, então eu tirei de letra, isso não tinha problema nenhum. E chegando em Paris, no começo não tinha autorização para trabalhar, eu fui reestudar francês na Aliança Francesa, depois eu fui trabalhar na Gasterne, e que eu já trabalhava no Rio. E aí, como eu não pude ter filhos, e o Daniel tinha uma agência de viagens, de turismo, de negócios, de eventos, de congressos e seminários, eu digo, eu não vou ter filho, então tá, então eu vou me vingar da vida, eu vou viajar. Vou mais ainda do que eu já fiz. E aí, eu já era sócia da agência, eu comecei a trabalhar na agência com ele e desde então a gente faz eventos e viagens para o mundo todo. E Lolo, então faz uns 2 anos que a gente pensou em abrir um escritório aqui em Marrakech, porque Marrakech para Paris é como Floripa para São Paulo. É qualidade de vida, gente, entendeu? Todo gente, mundo tem. tá. Porque vocês estão falando com uma pessoa hoje muito interessante. A Lolo é daquelas pessoas que tu diz assim, ela falou, Paris, assim, tá para Marrakech, como, sei lá, Floripa tá para São Paulo, mas o que eu quero dizer é que ela é daquelas pessoas que tu diz assim, Lolo, eu tô indo, então tá, vamos botar Paris, ou eu tenho certeza que eu poderia dizer, eu tô indo para Madrid, eu tô indo para Roma, eu tô indo para Marrakech, e eu gostaria de comer um sushi. Aí ela vai dizer assim, sim, mas que tipo de sushi? O sushi assim nativo ou um fusion cuisine? O que você prefere? Porque ela vai abrir o cardápio da cidade, ela vai te dar um endereço, algo tipo, eu vou para Saigon, eu queria comer uma coisa bacana. E a Lolo vai te perguntar, mas que tipo de comida tu quer em Saigon? Aí tu fica, oi? É ou não é, Lolo? É muito lindo Realmente. isso. Tem pessoas que não conseguem acreditar no que eu tive que fazer, graças ao Daniel e a Hum? educação que o pai me deu, que eu tive a oportunidade de falar os idiomas. Então, quem preparava as viagens, muitas delas, acho que a grande maioria, de viajar, fazer inspeção e degustar. Eu tinha que experimentar os restaurantes, experimentar os hotéis. Muito tempo com o Daniel, né, até eu aprender. E depois eu Hum? comecei a fazer sozinha para ajudar, porque a gente não dava conta. Então, realmente, eu tenho bons endereços em muitos lugares do mundo. É bem legal. Isso que você está falando é muito interessante. Eu estou te entendendo, mas quem não te conhece talvez não esteja entendendo. Vamos esclarecer, antes da gente começar com as perguntas, né? Mas qual foi esse trabalho precursor, bacanésimo, que o Daniel começou, que depois você se juntou a ele? Do que se trata o trabalho de vocês? Explica pra gente. Pois olha, é que não é uma agência de viagens de turismo, né? A gente tem que organizar um evento, é mais de negócios, mas não é assim um executivo que vai viajar. Eu Uhum. posso fazer 1.000, já fizemos, né? Por exemplo, os maiores, 1.000 pessoas em Santo Domingo, 300 pessoas em Madrid, ou 30 pessoas em Singapura ou Cuba, mas sempre é uma viagem profissional, sempre tem uma empresa que convida os participantes,
Às vezes os participantes pagam uma parte, mas na maior parte das vezes não. Pode ser os seus funcionários, podem ser clientes. E levei muito médico para congresso farmacêutico também, durante muitos anos, até mais ou menos 2008, quando ficou bem mais complicado ir para os Estados Unidos e a gente ficou mais centrado na Europa. Então, são viagens profissionais. A gente vai, as pessoas trabalham de segunda a sexta, tantas horas por dia, e depois sempre tem alguma atividade lúdica, que a gente chama ou cultural, ou fazer um concerto. Eu já fiz coisas incríveis, como visitar o Vaticano em visita privada, né, no anoitecer, sem nenhum outro cliente além da gente. Por exemplo, de nós. Então, nesses eventos, a gente tenta fazer alguma coisa que uma pessoa, por mais que ela tenha dinheiro sozinha, ela não conseguiria fazer, porque ela não tem o contato, ou não teve a ideia, ou nem imagina que é possível fazer. Posso dizer que são eventos corporativos com uma pitada de luxo, uma pitada de diversão e uma pitada de cultura? Um negócio bem exclusivo, assim? Sim. É isso? É isso. Eu nunca fiz. A questão do cliente que decide de fazer mais de uma maneira ou de outra, né? Eu já tive pedidos muito interessantes, por exemplo, fazer Viena sem visitar absolutamente nada que tenha a ver com a Imperatriz Sissi, a Elizabeth. E você não aguenta aquela... Então eu tive que fazer toda a viagem sem nunca dizer o nome da Sissi, nem levar em nada. E ela está em tudo quanto é lugar, né? Então os pedidos podem ser bem originais mesmo. E Lolo, mas indo nessa linha, então vamos lá. A gente já fez a nossa primeira live. Quem quiser acompanhar a vida pessoal desta mulher é impressionante. A primeira live dela, cujo título acho que é Lolo em Paris, parte 1, ela conta mais da infância, da adolescência, nos 7 países que ela viveu entre a América Latina e a Europa. Com o pai, a mãe e um monte de irmãos. Então, essa live está muito legal. Nesse momento, para tentar concluir aquela parte e entrar nesta nossa segunda parte, que eu acho que terão muitas, eu queria te perguntar, mais ou menos, Lolo, quantos países, ao final, tu conheceu na tua vida? Quantos passaportes tu tens? Tens uma ideia? Não, eu tentei começar a contar, mas não deu. Não deu. E os passaportes também, eu esqueci quantos que eu tive. Porque depois que você me perguntou, eu fiquei pensando, não, mas quando eu fui no Peru eu também perdi um. Mas muitos que estavam cheios, sim, com certeza. Porque às vezes você vai para países como Camboja, que pedem visa, que tomam a página inteira. Que legal. É verdade, é verdade. E para preparar uma viagem, e assim, tem que ser um visto só uma entrada, né? Então você tem que perde aquela página, você vai, daí você volta com os clientes, vai mais uma página. Então, Lolo, mas foram todos os Daniel, continentes já? Já foram todos os continentes ou está faltando algum? Oceânia não fui. Austrália, Nova Zelândia ainda não. Não fui. Tá bem. Bom, vamos ver. Fala para nós, Lolo. A verdade não é o mais importante, né? O importante Disserte sobre isso. Estávamos comentando, teve uma certa época que eu trabalhei tanto, eu tinha que fazer inspeção em várias cidades nos Estados Unidos, que eu fiquei meio zonza, assim, dizia, nossa, no final das contas, as cidades são muito sem graça. Todas têm aeroporto, todas têm hotel, todas têm restaurante, todas têm museu, então também não é que seja assim o objetivo de fazer a quantidade, não. Tem que fazer direito. Lolo, vamos falar sobre isso, abrir um parênteses, porque a gente já conversou várias vezes sobre a qualidade e a essência das viagens, né? Os nutrientes que elas têm para nos dar, e parece que as pessoas não estão com as papilas gustativas prontas para saborear essas viagens, né? Dá o teu ponto de vista sobre isso. Como sempre, vamos voltar ao pai e à mãe, né? Como sempre. Antes de vir para a Espanha, por exemplo, a gente vinha para a Europa, a mãe pegou um curso de História da Arte para aprender, porque ela não queria que a gente viesse para a Europa e só ficasse fazendo shopping e tudo, mas que a gente fosse, conhecesse história. Também o vô Enedino, né? E as minhas tias todas gostam muito de história, de geografia.
E é muito importante, porque senão não adianta. Não adianta a viagem. Você tem que entender aquele país por todos os traumas, principalmente, que eles passaram. Na França, eu senti muito, assim, uma certa categoria de idade de pessoas que eram completamente traumatizadas com a Segunda Guerra Mundial e com os alemães em Paris. Essa falta de confiança nesse problema de ter com o estrangeiro, mas foi o medo e o pânico que eles tiveram durante anos, né? De ser, como é que se diz? Você tem um judeu escondido, você, né? O Sim, outro de estarem velado. naquela penúria, naquela tensão da guerra, né? Então, e eu acho que aquela geração conseguiu passar esse medo para a geração seguinte. Então, para você entender um país, você tem que estudar história. Não precisa ser um grande historiador. Não, começa a ler uns livros básicos e depois entra em detalhes e a pessoa vai gostando, né? Os grandes filósofos, a religião é fundamental. Ô, Lolo, Fundamental. assim, ó, trazendo um pouco mais para a vida prática, eu gostaria de compartilhar uma gafe minha de quando eu era moleca e passava longe dessas questões de competência intercultural, de elegância, educação intercultural. Quando eu fazia faculdade lá em Madrid, quando chegou as férias, eu fui para outros países, né? Então eu fui para a Alemanha. Eu devia ter ali 20 anos, 21. E eu chego em Hamburgo, no centro de informações, e faço assim: com licença, senhorita, tem campo de concentração aqui perto? Ah, A alemã olha para mim e diz assim: senhora, desde o final da guerra nós não temos campo de concentração. A minha resposta: ai, não acredito, vocês destruíram. Ai, seria tão legal de conhecer um lugar desses. E aí eu aprendi o termo memorial de guerra, né, quando ela diz. Nós chamamos de memorial de guerra. Então, ali mostrava uma menina, mas absolutamente ignorante ao outro. da E, sensibilidade, né? e quando você fala em qualidade da viagem, desde a primeira vez eu pensei, pô, que legal isso, né? A gente é bastante uníssono nesse pensamento. Eu acho que tem duas maneiras da gente viajar pelo globo, né? Um approach bastante hóspede, que é eu quero ganhar, eu quero aprender a cultura, eu quero aprender o idioma, eu quero ter amigos, né? Uma coisa assim, um pouco exploratória, mas não no sentido bom, no explorar, de ir lá e tomar. Tanto que eu digo que no alto dos meus 51 anos eu me nego a ser hóspede em qualquer lugar do mundo. Eu quero ser hospedeira. E ser hospedeira significa ir ao redor do mundo, me interessar sinceramente por aqueles que me rodeiam e conectar com eles. E aí sim a viagem se concretiza, se humaniza, como você fala. Então, quando eu fiz isso com a alemã, eu fui de uma superficialidade. A internet está instável. Você está conseguindo me ouvir? Tá ficando ruim. Oi, Loló? Deu uma falha, mas agora voltou. Deu. Então, eu acho que o que você propõe quando fala da qualidade é isso: estudar a história de um país, ou a religião, ou alguma coisa antes de embarcar, não é uma coisa simplesmente cognitiva, né, Lolo? É mais, é um preparo comportamental, é colocar-se no lugar do outro, é isso, né? É. Inclusive, tem países que eles dizem que é melhor a gente aprender a etiqueta, né? É verdade que eu também não fui para o Japão. Então, das pessoas para respeitar essa preparação, ela é muito importante. Eu acho que o país que você vai visitar não seja só um parque de diversão. Né? É lógico que férias é uma coisa diferente de quando você vai viajar para um intercâmbio, você vai fazer e que há uma parte de sofrimento em que você deixa ou a família ou os amigos, né? Já existe assim, esse real, é um baque. Eu acho que a coisa mais importante da primeira viagem, quando você vai para fora sozinho, é que você não é mais filhinho da mamãe, né? Você tá sozinho, ninguém te conhece, vire-se. E Lolo, e que importância você vê nisso? O que tu acha? É, quando você fala desse mergulho para a independência, desse desafio, qual a tua leitura sobre isso?
como a gente diz, tem muita gente que tem medo, mas tá com medo, mas vai, né? Tem que ir, tem que enfrentar, porque é entrar na vida adulta, você não pode fugir. E uma maneira de você ir se preparando é você estudar, justamente ir se preparando, né? Para a ida. E porque, de qualquer maneira, a gente não vai para estudar para países que nem o Afeganistão, né? A gente vai para os Estados Unidos, para a Europa, a gente vai para lugares muito bons, Austrália. Então, não tem por que não haver realmente uma adaptação. E eu acho também que todos esses aparelhos modernos ajudam a gente a sentir menos saudade. Antigamente era bem diferente, era só carta, né? O telefone era muito caro. Eu acho que era bem mais sofrido. Eu estou com as perguntas aqui, mas eu não sei. Tu queres que eu siga as perguntas formalmente ou seguimos por aqui? É tão bom falar contigo. Não, mas eu acho legal porque, por exemplo, você escreveu uma viagem com o Egito, que eu fiz com o nosso amigo Gustavo Foreiro, arquiteto. A melhor coisa que você pode fazer na vida é viajar com arquitetos. Passamos um mês andando em cima de mula, pegando ônibus público. Foi uma experiência, são muito cultos e o Egito é tão fora de série. Eu espero que o Egito realmente volte à situação política estável, porque ele é fantástico. Foi a primeira vez que eu disse minha pobre Europa. Desculpa, Lolo, cortou. Ah, Você estava dizendo que fez uma viagem para onde e com quem? Porque não deu para para o ouvir direito. Egito. Para o Egito, ok. Sim, foi a viagem que me marcou realmente quando eu era jovem, com um amigo arquiteto, Gustavo Foreiro. E outros amigos arquitetos, eles iam para um congresso, aliás, lá. E a gente fez um mês de mochila, andando com transporte público, de barco, de trem. Eu fui a Alexandria. Em Alexandria tem um museu incrível que você vê a transição da escultura entre o Egito e quando ela vai para o grego. Aquilo foi um baque para mim, porque eu tinha estudado História da Arte, também é verdade. Porque eu tive essa experiência, né? Depois de chegar lá, eu tive um professor incrível na Espanha de História da Arte. Lala, deixa eu só observar que eu achei tão bonitinho que a Miriam Palma Cruz. Ela disse, era uma emoção muito grande receber carta, a gente aguardava ansiosamente. Eu não sei onde a Miriam morou. Miriam, eu particularmente, eu vou te dizer que eu atacava o carteiro na esquina já, ele tinha medo de mim, ele me olhava, eu estava se esconder, eu saía correndo atrás dele. Onde é que a Miriam morou, Lolo? Você conhece ela? Sim, a Miriam é minha prima. Maravilhosa. A Miriam, ela só tem feito viagens, depois ela mandou os filhos para o estrangeiro. A Mariana fez um intercâmbio na Áustria e ela se transformou em grande viajante, principalmente mais quando o Vadeco se aposentou, mas ela já tinha levado os filhos para os Estados Unidos, mas a Miriam não chegou a morar realmente fora. Assim, teve uma certa época que ela estava viciadinha em vir para Paris, passar 2, 3 meses, né, Miriam? Lala, deixa eu te perguntar, então. A gente fez uma entrevista estruturada, porque ela é muito organizada, ela gosta de se preparar, então também não quero deixar de fora esse preparo todo que você fez. Eu começo perguntando para você, de todos os países que tu morou, e fala para nós, eu sei, mas quem está nos ouvindo não sabe. Quais países você morou e em quais que o teu coração ficou também? Pois é. Não, o primeiro foi fora do Brasil, foi Montevidéu, no Uruguai. Depois foi Lima, no Peru. Depois fomos para Espanha, em Valência. Aí dali o pai nos mandou um pouco para Londres e depois para Colômbia. A Beatriz, nesse tanto, foi para aí. Depois eu fui para a França. Caramba, assim foi. tá, e cadê teu coração? Lolo, que coisa mais linda essa história, gente. Nossa. Deu uma instabilidade de novo. Aonde que ficou seu coração?
Adorei Montevidéu, adorei Lima, adorei Valência, adorei Bogotá. Marrakech? Não, para Marrakech? Não, eu não sei te Vamos falar. Vamos. dizer se tem um país que eu não gostei. Tem países que eu fiquei muito triste porque a situação é terrível, né? Principalmente os Herzegovina, Albânia, Camboja, Cuba, em que você só vê assim uma lembrança de que eventualmente aconteceu alguma coisa e esses países foram todos destruídos. Isso é uma tristeza muito grande e você vê isso é um baque. Eu acho importante a gente ver. Eu fui para a Alemanha do leste antes da unificação, era tudo cinza, até carrinho de bebê era cinza. Não tinha cor, não tinha vitrine. Olha, Lolo, Muito estranho. eu vou corroborar essa sua impressão também. Bom, primeiro deixa eu sublinhar uma fala que você falou que eu achei muito bacana. Tu disse, eu acho que eu gosto de todos. Eu iria mais longe, Lolo. Eu acho que você sabe se relacionar com todos. E, por conseguinte, tu acaba gostando de todos. Isso é muito, muito legal, muito legal. Quanto a essas questões dos países comunistas, eu vou chancelar a tua opinião, porque quando eu fui para a Alemanha Oriental, o muro tinha acabado de cair. O muro caiu em novembro de 89, eu fui em setembro de 1990. Eu tenho pedras do muro de Berlim que eu trouxe para dar de presente. Mas assim, eu fui para a Alemanha Oriental naquela época, eu fui para Tchecoslováquia, eu fui para a Hungria. Recentemente, eu fui trabalhar na Venezuela. E olha, não gosto do que eu vejo também. Não gosto, assim, muita tristeza, gente, sabe? Muito desamparo, muita miséria. E o dinheiro naquele... E o dinheiro na mão de poucos, né? Então, assim, me marcou... Tiveram coisas bem ruins, assim, que me marcaram nesse aspecto. Você não conseguir comprar um desodorante, não conseguir comprar um absorvente, Eu tenho porque uma senhora que eu conheci lá, ela disse uma vez que eu estava tão feliz que eu ganhei uma pasta de dente. O povo acha que a gente está mentindo, né? Quando eu falo, as pessoas dizem, não exagera, Déia. Fala aí, Lolo, estou exagerando? Você fila de Não, não. Terrível. O povo não acredita. No das viagens da Rússia também, a guia estava me contando que ela conversou com os pais, quer dizer, às vezes eu tenho medo de contar as coisas que aconteceram, né? Ele disse, mas você pode se considerar muito feliz, nós tínhamos medo de pensar. Medo de pensar, né, Lolo? De ter alguém que pudesse ler os nossos pensamentos. Então, realmente... E principalmente você faz um contraste, né? Você faz um contraste, você do aeroporto todo moderno, todo bonito, e você chega no lugar e pá! Quando a gente parou com o navio que a gente viu aquela tristeza no porto, horrível, de feio, o meu marido perguntou para o capitão, mas por que a gente para aqui? Ele disse, para ajudar. Caramba! Para ajudar? Mas o que era um navio de cruzeiro? Eu acho que foi... Sim, era um cruzeiro que a gente estava fazendo. Então, foi muito legal fazer aquele cruzeiro ali, com a Albânia no meio, E ali no meio também a Bósnia e Herzegovina, você sai da Croácia, que está toda linda, reconstruída, e você passa a fronteira, você atravessa o pé e está tudo abandonado. É uma coisa assim... Muito dolorosa. Eu acho que é bom. Ô, Lolo, vamos aproveitar e fazer esse gancho aí, né? Você saiu da maravilhosa Paris, da Paris clássica, mas também a Paris super moderna, né? Uma Paris futurista, e vai para Marrakech. Como é que foi isso na tua vida? Vamos falar um pouquinho desse... Porque é um salto, não é? Explica aí como é que é o negócio. Sim, mas é que, na verdade, a gente sempre veio para Marrakech. Foi das primeiras viagens que a gente fez, foi para Marrakech. E Marrakech, desde que veio o Yves Saint Laurent, foi o Yves Saint Laurent que começou. Ela já era linda.
Ela tem uma característica que todas as arquiteturas são um rosa, marrom, assim, ela é toda da mesma cor e que o contraste do céu fica muito lindo. São muitas palmeiras e o Yves Saint Laurent veio para cá e começou a fazer festa e começou a trazer a elite parisina para cá. E Quanto tempo é de voo? Hã? Quanto tempo de voo? Quanto tempo de voo de Paris a Marrakech? 2 horas e 50, máximo 3 horas. Ah, pertinho. Uhum. É muito pertinho. As pessoas vêm aqui passar o fim de semana. Tem pessoas que têm casa aqui para passar o fim de semana. Uhum. Você já tinha casa aí, não tinha? Antes de morar aí? Tem uns... A gente sempre alugou casa. Uhum. Alugou, não era nossa. Uhum. Aqui já existe esse hábito de alugar casas, que hoje a gente faz muito com Airbnb. Tinha uma moça que tinha 2 casas muito lindas, o pai dela era embaixador, e ela é interessante do que é diferente do que ficar num hotel. Quando você tem um grupo, é legal você ficar numa casa, você tem aquela intimidade, e as casas são muito bem decoradas, são lindas de morrer. Tem muito bom gosto e tem muito terreno. 10 a 15 mil metros. Então, desde o Yves Saint Laurent vindo para cá, aí começaram os hotéis, começaram os restaurantes, começaram as pessoas a virem, o que é estranho, né? Porque não tem praia e francês não tem paixão. Hoje tem 18 Loló, terrenos. Bom que o Daniel está aqui e vai começar a me ajudar. eu ia dizer, impressão minha ou o Daniel tá dando pitaco? Daniel, você não quer se apresentar para a turma aqui? O marido da Loló, há quantos anos? Tá, ele vem daqui a pouquinho. Ele tá acabando o negócio ali. Há quantos anos vocês são casados, Loló? 25, mas estamos juntos há 27. Uau, que legal. Então, alguém decidiu, teve uma ideia fantástica de transformar Marrakech numa cidade turística. Você tem os hotéis mais lindos do mundo, estão aqui. Il y a 18 palácios. Tem 18 hotéis que você pode chamar de 5 super estrelas. Que não tem no Brasil. Que eu Loló, considero que eu acho que os brasileiros têm bastante ignorância, assim, ignoram mesmo o que vem a ser Marrakech. A gente sempre pensa, como em Israel. Esses dias fiz a live com um expatriado em Israel, né? Que agora embarcou ontem para Jerusalém. E aí ele diz assim, Jerusalém, mas bomba, guerra, gente pobre. E ele, gente, Jerusalém é o Vale do Silício hoje, né, em Israel, né? Os brasileiros têm ideias equivocadas. Como que é essa Marrakech? Você tem feito vídeos maravilhosos para nós no Facebook, né? Eu vou tentar continuar fazendo. A cidade é toda linda, ela é toda ela é toda cheia de jardim. Fora de série. E tem essa característica que tem a montanha. É uma paisagem muito linda. E fica muito perto daqui para fazer passeios. Então você leva as pessoas para acampar, andar de camelo, de buggy. E é lógico que você consegue fazer um turismo solidário, você pode ir nos vilarejos. Eu levei os meus sobrinhos e meus clientes para jogar futebol com um time marroquino. O Daniel disse que ela é elitista, mas ele disse que ela é elitista. Não, é que é verdade que eles investiram num turismo de luxo. E não sai de moda, mas também tem coisas mais simples e a vida é muito barata. Então, eu já fiz trabalhos com as crianças, com a Eunice, com a Bia, que já vieram de recolher lixo de plástico. O Marrocos, de um dia para o outro, proibiu o saco de plástico no supermercado, né? Eles têm umas coisas assim, você não vê mais nenhum saco de lixo. Na época, tinha que ficar catando saco de lixo no chão. Mas em muitos países já estava proibido, né? Mas agora chegou aí também? Mas eu acho que eles deram uma semana. Olha, semana que vem não pode mais ter saco de lixo de plástico no supermercado. Foi uma coisa violenta. Sim. Por exemplo, existem algumas coisas bem interessantes, marcantes aqui do Marrocos. Por exemplo, quando o Covid começou, o governo
parou, disse para muitas empresas, não sei em detalhe como é que foi, dizendo assim, vocês parem de fazer roupa e vão tudo fazer máscara. Deuxième producteur E mondial. como eles têm produção de perfume, essas coisas, vão começar a fazer gel. Então, desde o começo, não faltou máscara e não faltou gel. Já tinha, Que quando na bacana. França não tinha nada, aqui já tinha Deuxième pays au tudo. monde. De- E ele já é o segundo maior produtor de máscara do mundo, depois da China. Caramba! Então, E essas informações atualizar. não chegam pra gente, né, gente? Não chega. Por exemplo, e já tem o nosso trem-bala que a gente sonhou entre Rio e São Paulo durante anos e que ainda não existe, aqui eles já fizeram entre Tanger e Casablanca. Que legal. Eu não consegui Caramba, filmar o aeroporto, é belíssimo. Loló, faz É quanto belíssima. tempo? Faz quanto tempo que você já convive com o Marrocos? Porque o que eu ia te perguntar agora é como tem sido a tua adaptação. Tu tá aí o quê? Há 3 meses? É que o Daniel agora decidiu participar da live ao mesmo tempo que ele joga baralho, aí fica meio complicado. Ó, Daniel, quem sabe tu senta do ladinho dela, porque tu fica falando e a gente não consegue entender. Então fica aquele som no fundo. Mas eu tô, Então olha, vem com a gente. incentivo vocês a realmente verem o meu Face, que eu estou tentando fazer uns filminhos bem curtinhos, assim, de tudo, dos mercados, porque a Ariane, que deve estar nos assistindo, colega da Gestern, que viveu muito tempo nos países do Oriente, o que ela sabe, por exemplo, a cozinha marroquina, para mim, é a melhor do Oriente. E hoje ela me disse que realmente as mulheres do Oriente todas vêm aprender cozinha no Marrocos. Uhum. E em Florianópolis você não tem nenhum restaurante marroquino. Porque quando as pessoas dizem que a gente vai comer árabe, não é árabe, é libanês. Libanês. Uhum. Né? Então, Loló, eu não sei se tu escutou o que eu tinha te perguntado antes, há quanto tempo você convive com o Marrocos e como que está a tua adaptação agora? Quanto tempo você chegou aí? que a gente tenha montado a empresa e com o apartamento 2 anos. 2 anos. Mas e a mudança faz o quê? Em casa, mas eu já me senti em casa. Quer dizer, a gente decidiu vir porque a gente já estava bem aqui. Tem muitos incentivos para a empresa também. Tem muitos incentivos, né? Você traz a empresa, fica 5 anos sem pagar imposto de não sei o quê. E a qualidade de vida, né? E a gentileza das pessoas. E o Daniel, que adora comer, por exemplo, o sonho dele não é de ir para Floripa, né? Porque ele acha que tem poucos restaurantes bons. Aqui, não sei, você deve ter quantos restaurantes bons aqui? Não sei. Tudo é bom, entre pizzaria e... Quer dizer, já existe uma exigência de qualidade na alimentação que é fantástico, e grandes chefes vieram para cá, né? Como eu botei no meu Face o Yannick Aleno, que está de chefe no restaurante do Hotel do Rei. O Hotel do Rei, o novo, Royal Mansour, e ele utilizou todo o artesanato do Marrocos, que para mim é com certeza o mais lindo do mundo. Não existe gente que faça artesanato mais lindo, mais fino do que aqui. Esse hotel é um palácio. Ele disse que ele queria que as pessoas vissem o que era um palácio de 1001 noites. E ele realmente é. O hotel. É uma coisa fora de série. É o Royal Mansour, que é o novo Hotel do Rei. O tradicional é a Mamounia, mas depois tem todos os outros que eu comecei a mostrar, né? Eu já mostrei o Mandarin Oriental, eu mostrei o Amandiná, mas tem tantos outros para mostrar. Lolo, há quanto tempo vocês chegaram aí para morar definitivo? Não, mas o que acontece é o seguinte, a gente ficou, é que nem a casa em Floripa, entendeu? Agora tem menos, mas a gente não deixou o apartamento em Paris, nem a empresa em Paris. Então, vocês vão ficar um pouco aí e um pouco lá. Sim. A gente estava indo e vindo, porque a nossa clientela continua sendo parisina, então a gente tinha que ir para se encontrar com os clientes. Agora a gente está ficando mais aqui, porque a gente não pode se encontrar com os clientes, está tudo em quarentena lá. Entendeu? Porque É interessante a conversa contigo.
porque você não parece ser uma expatriada e você também não parece estranhar Marrakech. Tu fala como se tu estivesse em casa, né? Sim, mas eu não consigo fazer só o WhatsApp no portal. Ó, o Daniel tá Bom chegando. dia, boa noite, tudo bem? Oi, Daniel, prazer em revê-lo. Sente-se, por favor. A gente não consegue te ouvir de longe. Não, tudo bem, eu vou deixar minha mulher falar. Mas a gente combinou que a segunda parte da... Olha, a gente não passou da quarta pergunta, sabia? Eu sabia, eu sabia. Eu prometi para as pessoas que a gente ia falar da tua empresa. Como é que você faz para organizar viagens dos jovens, principalmente jovens que não têm muito recurso, que gostariam de estudar na faculdade lá fora? Eu sei que a Mariana, que era filha da Miriam, que está falando com a gente, ela conseguiu, com ótimas notas, uma bolsa para ir para a Áustria. O que mais que você pode nos falar sobre isso? Vamos deixar um pouco a minha vida e meu Marrocos. Explica um pouco. Eu queria te ouvir mais, mas respondendo, porque você disse que tinha pessoas que estavam interessadas. Na verdade, eu não organizo viagens, nenhuma. Mas você sabe como é que acontece. Os meus clientes, como os teus, Lolo, a grande maioria são corporativos. São as agências de intercâmbio e as agências de viagem que me contratam para que eu faça o treinamento intercultural. Então, eles compram os mais variados programas de estudo ou de trabalho com essas empresas ao redor do Brasil e eu faço depois a preparação dessas pessoas para o embarque. Então, o aspecto burocrático da viagem em si, eu não sei nada. Um exemplo, o teu sobrinho Bruno, né? Bruno foi para a Universidade de Nova York, ponto. A única coisa que eu sei é isso. Mas o meu trabalho foi de cuidar dele, da adaptação dele, do sucesso dele, de tranquilizar a mãe, tranquilizar o pai. Mas eu sou psicóloga, essa é a minha parte, entendeu? Então, tem várias formas das pessoas irem para o exterior e eu sei que tu é uma grande entusiasta. Particularmente, eu faço isso porque eu atendo as agências de intercâmbio e as agências de viagem, mas existem N órgãos governamentais e ONGs que dão bolsa. Eu citei alguns, o British Council, o estudarfora.org, a Aliança Francesa, Instituto Goethe, Instituto de Cooperação Ibero-Americana, o GICLA, que é a Associação Brasil-Japão, toda essa turma aí dá bolsa para o pessoal desde high school, o American Field Service, Youth for Understanding, o Friendship Force. São organizações ao redor do mundo que dão desde o ensino médio até mestrado e doutorado, com bolsa. Aliás, o Bruno, se eu não me engano, ele também teve uma bolsa parcial de futebol, porque ele era porque ele era atleta. Então tem bolsa acadêmica por boas notas, tem bolsa de esportes e tem simplesmente bolsa de seleção. Portanto, eu motivo qualquer pessoa a fazer intercâmbio, com poder aquisitivo, sem poder aquisitivo, de 15 anos e de 50. Todos. Sim, Sim, porque isso é bem interessante. Não é porque a pessoa tem 50 anos que ela não vai fazer o sonho da vida dela. O pai fez isso, né? Depois que eu fui para a Itália estudar um mês, que eu estava trabalhando lá na HSN, eu digo, não, mas eu tenho que ir para a Itália porque eu adoro história da arte de lá e tal. Eu quero aprender italiano. Aí eu juntei dinheiro, fiz uma opção e fiz italiano. O pai, que estava entre 50 e 60, não sei, ele começou a fazer italiano. E a mãe, daí a mãe foi fazer passeio com a escola, para um museu, um passeio assim. Ela disse, mas eu estou entendendo tudo que essa guia disse. Ele disse, mas então por que você não faz aula de história da arte com ela? E a mãe começou a fazer estudo de história da arte. Ela não falava absolutamente nada de italiano, mas ela entendia e ela gostava. Aí o tio A Margarete falando... Só até os 50. Falando nisso, Marga e Lolo, a intercambista mais querida que eu tive, vocês não vão acreditar, ela tinha 88 anos. Ai, que maravilha, hein? 88 anos, uma senhora cujo sonho era conhecer a Holanda.
porque a família dela vinha da Holanda. E os netos fizeram treinamento comigo, porque tinham ido estudar na Austrália. Muito bem. A mãe desses adolescentes me liga um dia e diz assim, Andréa, a minha mãe quer morar na Holanda por um tempo. Ai, que legal, vamos embora? Só um detalhe, ela tem 88 anos. Lolo, Maravilha. que prazer fazer preparação daquela senhora. Tu não tem noção. Oh, eu imagino. Sabe? Então Ai, detalhe, né? O marido dela... Ah, eu queria que o marido fosse. Tu quer ir comigo? Não. Aí ela olha para mim e diz, não tem problema, eu vou sozinha. Ué, criei 5 filhos. Ela foi sozinha, Lulu, para uma casa de família. Uma casa de família. E ficou lá, acho que 2 semanas. Fez o curso, ela queria fazer um curso do idioma. Olha isso. Oh, ela queria aprender holandês? Queria ver a língua da... Não, olha, tem pessoas que nos surpreendem mesmo, né? Não tem Então, limite de idade. acho que essa é uma boa pergunta. O que você diria para o pessoal dos 50, 60, que nunca saíram do país? Qual país você sugeriria para se ficar por um mês, digamos? Paris. Paris. Lolo, olha só. Eu vou discordar de ti. Eu não sou urbana. Eu gosto de Paris, acho que está tudo lindo, chiquérrimo, mas eu não sou urbana. O meu negócio é mato. Se alguém me Bom, tem que ver qual é o interesse da pessoa, mas eu diria... Sim, mas é que mato por mato é muito parecido. Muda a vegetação, mas é mato, né? Assim, ó, na verdade, o way of life, sabe? Eu não sei se tu sabe que o ano passado eu fui passar meu aniversário em Courmayeur. Courmayeur é do outro lado de Chamonix. Tá o Mont Blanc, um ladinho em Chamonix, outro lado Courmayeur. Só que Courmayeur é o lado italiano, uma cidadezinha minúscula. Eu gosto daquele way of life da montanha, sabe? Do caminhar no meio do mato, de comer fruta fresca. Mas tudo bem, mas Paris está lindíssimo. Então, tu sugeriria as pessoas para irem para Paris? Se eu for para a Serra, eu tenho tudo isso. Eu não preciso ir para a Europa para... Ai, meu Deus! Mas, enfim, o que você acha que falta? Só vou te interromper, porque tem uma coisa que eu não posso ser injusta. Uma experiência na África do Sul para fazer safari. E por que eu digo África do Sul? É porque você chega muito perto dos bichos, o que não acontece em outros países em que você não pode sair do caminho. É uma experiência fora de série e que eu vi as pessoas muito alteradas. Depois do primeiro dia daquele impacto, não é que nem ver no zoológico, é ver... Você convive com eles. Tu falou, eu acho que se eu tivesse que fazer uma viagem, eu diria África do Sul. África do Sul. Não, você abriu uma janelinha interessante, né? Porque quando a gente fala dessas experiências de viagem, a gente pode falar assim de uma experiência bastante urbana, bastante cultural. Eu acho que a Europa é assim, é o suprassumo da coisa. E acho que alguns países do Oriente Médio, assim, eles parece que você entra num livro de história, né? O próprio Japão, Índia, China, acho que é muito legal. Mas também tem esse turismo mais rural, mais de natureza. Um lugar que me marcou muito e que todo mundo fala também, Madagascar, Indonésia, Tailândia, todo mundo fica Nova Zelândia, o pessoal volta, é uma natureza assim, a própria Austrália, não tem bicho na Austrália, tem bichão, tudo é gigante, né? Então, tem várias formas de experimentar a cultura, né? Na minha profissão, a gente não faz muito isso, né? Fora o safari, eu não tive muita oportunidade de fazer, por exemplo, os grandes parques dos Estados Unidos, que eu conheço muitas capitais dos Estados Unidos, mas eu não pude fazer os parques. Porque eu sempre ia para congressos. Então, tinha que ter um centro de congressos. Não, eu fui ao Lake Tahoe e a gente pescou salmão no Lake Tahoe. Muito legal. Lake Tahoe, sim, é um dos meus lugares no mundo. Adoro aquela coisa de, olha o urso para cá, alce para lá,
O máximo que pode acontecer é tu atropelar um viadinho na estrada. Ai, acho maravilhoso. Lolo, É mas muito lindo lá, nossa. é muito legal. Eu ia te perguntar o seguinte: o que tu diria para essas pessoas que têm medo de, tipo a senhora de 88 anos, ou de 50, ou de 30, quem tem medo de ficar um tempo fora, o que tu diria para elas? Vai com medo. Eu já tinha dito, tu não disse? É. Não, a pessoa tem que ir. Ainda mais que hoje em dia, né? Hoje em dia, no pior dos casos, em 24 horas você está de volta. Eu tive alguns É verdade. casos muito especiais na minha vida. Por exemplo, uma vez eu tive um casal, a gente vinha para o Rio, e o casal foi falar comigo, eles falavam com a agência, aliás, inteira, que a filha era depressiva, que ela há 10 anos tinha aquela doença de emagrecer, e que ela fazia chantagem com eles para eles não viajarem, não sei o quê, mas eles queriam muito ir porque eles estavam muito cansados. A esposa tinha descoberto que tinha um câncer. Bom, mas assim, uma coisa. Eu disse, olha, você quer viajar? Eu quero. Eu quero me distrair, eu quero sair, sabe? Eu digo, olha, bota sua filha no hospital lá, bem cuidada, e vai curtir a vida. A única coisa que eu lhe prometo é o seguinte, se der alguma urgência, na mesma noite você pega o avião, no dia seguinte você está em Paris. E eles vieram. Você sabe que eu nunca reconheci Então, eles, eu nunca vi quem era o casal do grupo com esse problema. Eles estavam tão integrados, tão felizes, que você não dizia, não, aquele pessoal tem um problema e quase não veio. Hoje em dia, no pior dos casos, você pode voltar muito rápido, só que você está ali para dar um apoio para isso não acontecer. Porque é uma pena, às vezes as pessoas voltam. Na nossa juventude, em Londres, tinha uma menina que chorava muito, 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 todo mundo dava o maior apoio, porque ela queria voltar, ela acabou se acalmando. Mas a pessoa tem que é, ir. eu acho que essa coisa linda aí que você fala, né? Vai, em 24 horas você consegue estar de volta. Essa abertura, experiência. Carl Rogers é um dos teóricos mais famosos da psicologia humanista, né? Ele tem um livro lindo chamado Tornar-se Pessoa. E o Rogers dizia que o principal ingrediente da saúde mental é a abertura para a experiência. Quanto mais aberto à vida você é, mais sadio. Só que, Lolo, infelizmente não é todo mundo que tem isso, né? Eu acho que muito dessa tua abertura à experiência veio também com a tua própria experiência. Sim, com o pai e a Por mãe. exemplo, com teu pai, com a tua mãe, mas com tudo, assim, ao final eu tô achando muito interessante. Veja, eu tô acostumada a falar com gente como tu, mas tu fala da tua vida no Marrocos como se fosse a vida aqui em Floripa. Você já está completamente globalizada. Tu tá, não tá? Ah, não, mas já faz muito tempo que eu estou globalizada. Mas assim, eu tô para dizer que tu é um desses casinhos raros que me aparecem na frente. Porque não é todo mundo assim. Veja, Lolo, estar globalizada não é só viajar mundo afora. Isso aí, como eu te disse, Não, um dos meus principais clientes teve 32 não, passaportes. Isso para mim não significa nada. O que significa é essa sensibilidade que você tem. Esse savoir-faire natural. Tu nem tá te dando conta da tua fala. De tão espontâneo que é, né? sim, Mas por isso que eu pergunto para uma pessoa como tu, como que a gente poderia estimular os demais que não têm isso? Eu entendo perfeitamente o que você quer dizer. Eu tenho uma mala pronta, eu sempre tive uma mala pronta no meu closet, porque aonde mandavam eu ia. E, sabe, e não tinha muito problema. Engraçado que quando eu mudei para cá, as pessoas diziam, mas Florianópolis, por que Florianópolis? E eu dizia, por que não Florianópolis? Eu estou, acho que, num dos melhores lugares do mundo. Hoje eu tenho certeza. Mas por que essa Lolo, você acha que são pessoas que têm grandes oportunidades e têm medo de ir? sim. E isso me dá muita pena. Você falou uma coisa esses dias na nossa conversa. Guria, eu te falei, o que tu me motivou, tu não tem noção. Eu me sentei, eu fiz uma live, eu escrevi um artigo, a Lolo falou assim, esses dias. Sério, eu achei impactante. Quem tem poder aquisitivo e condições intelectuais para fazer uma experiência migratória interessante, seja de um mês ou de um ano, mas tem responsabilidades com isso. Veja, você tem tudo ali. E aí você vai se ceifar,
você vai amesquinhar a sua existência, vai procrastinar os seus sonhos. Por quê? Tu tens obrigação para contigo e para com os demais. Vou repetir. Se tu tem condições cognitivas e financeiras, tu tens obrigação para contigo e com os demais. Não deixa a vida passar. Foi isso que eu entendi. É isso? Não, e compartilhar isso, né? Por exemplo, hoje em dia, a religião muçulmana está com essa imagem terrível por causa dos terroristas. Uhum. E, como diz o meu filósofo, assim, eu tenho amigos muçulmanos maravilhosos e eles têm vergonha também do que está acontecendo, né? Porque eles dizem, mas essas pessoas não são muçulmanos, a gente não é assim. E realmente o que eu sinto neles, uma gentileza, uma espiritualidade. Aliás, eu levei um amigo meu daqui para o Brasil, ele disse, nossa, como a gente é parecido, né? Eu digo, a gente é bem parecido. Nós somos família e nós somos espirituais. Pouco importa a religião, mas pessoas espiritualizadas. E muito família. Então, isso a gente sente aqui. Por exemplo, na França, eu senti a falta desse lado, assim, obrigada, graças a Deus, e essa coisa que a gente tem até, às vezes, por só o hábito de se exprimir ou de rezar, porque assim, não, religião é particular, ninguém tem que nem saber coisa, sabe? É muito radical. E aqui não. É o tempo inteiro, Deus te abençoe, patati, é tudo muito, muito legal, muito meigo, muito doce. Eu acho que isso que você está falando, isso cai no meu colo da seguinte maneira. Não a religião como a religião, mas o impacto psíquico da religião na vida das pessoas. Que é isso que o pessoal fala quando vai para o Marrocos, quando vai para a Índia, os europeus e norte-americanos quando vêm para a América Latina. A religião, ela nos dá essa resiliência, esse sentido de esperança, de transcendentalidade. Isso é muito bom. Também é verdade, parece que nos tira um pouco da responsabilidade, né? A gente fica sempre esperando que, Inxalá, né, o que Deus traga chuva para o Nordeste. Ao mesmo tempo que nos tira a responsabilidade, nos deixa muito reféns do pensamento mágico, mas ele também traz essa coisa bonita, espiritual. Eu vi um trecho, não sei se você viu, Lolo, agora o Gambito da Rainha na Netflix, que está sobre a jogadora de xadrez. O Gambito da Rainha. Muito legal, uma série que está bombando sobre uma jogadora de xadrez. O Gambito da Rainha é um movimento do xadrez. Que eles chamam aqui Jeu de Dames. Maravilhoso. Nossa, exatamente. Que filmado. Pode ser. E a mãe da menina, elas são americanas, ela vai jogar no México e a mãe se apaixona por um mexicano. E ela fala uma frase que eu achei muito nossa, assim, muito Brasil. Ela disse, gostei desse país aqui. Esses mexicanos, eles não têm senso de passado nem de futuro. Eles vivem a vida hoje, aqui, agora. Não são como nós, americanos, completamente neuróticos. Deixa eu desfrutar a vida. Isso é a América Latina, né? É o aqui e agora. O futuro a Deus pertence. O passado já foi, né? Mas isso também tem a ver com a religião do Marrocos, que é a mesma coisa. E que traz mais simplicidade para a vida da gente, né, Lolo? Sim, sim. Não, e a França está fazendo estudos incríveis sobre isso, porque então eles estão tentando suprir isso através da filosofia, que é uma coisa fantástica, né? Mas porque eles disseram, olha, tiraram a religião das pessoas e elas ficaram sozinhas. É um dos países que toma mais antidepressivo no mundo. E um dos países mais do mundo, né? Mas eles não têm a que recorrer. E é cafona ter a sua religião, não sei o que. Quer dizer, você tem que estudar todas. Eu fiquei muito feliz porque o Luc Ferry, o meu filósofo predileto, na primeira quarentena Como fez um se chama? resumo. Luc Ferry. Como se chama? Luc Ferry. Ferry. Ele fez 33... Não, ele fez quase 70 aulas da história da filosofia. Na aula 35, ele disse, pois é, hoje nós vamos estudar tal coisa de religião. Ele disse, olha, vocês me desculpem, viu? Eu continuo falando de religião, né? Mas é que realmente a filosofia sem a religião, todas elas, ela não existiria. E nós somos, de qualquer maneira, querendo ou não, frutos
disso, desde Aristóteles, Platão e tudo. Então, você não pode negar que isso existe. Então, é muito importante as pessoas entenderem, porque cada período eles foram evoluindo e a gente vai se conhecendo. É fantástico. E você está trazendo mais um critério interessante para a gente entender a intercultura, né? É o aspecto espiritual, o aspecto do desenvolvimento espiritual que a gente tem quando mora com povos tão diferentes, né, Lolo? Concorda? Sim. Eu já rezei com todo mundo, até com budista. Sim, mas o que isso te trouxe? O que te trouxe? Mas a partir do momento que a base é sempre a mesma, é perdoar, é gostar das pessoas, é apreciar, é valorar a vida, agradecer, né? Agradecer. Existe um grande problema de gratidão. Estava falando, né? Gratidão, eu tenho gratidão pela família, pelos meus astrais, mas também a Europa não esquece a Primeira e Segunda Guerra. Então, diz assim, a gratidão por todos os que morreram para a nossa liberdade, para a gente se livrar do nazismo. Então, isso é sempre assim, né? Jovens de 19, 20 anos, milhões e milhões, e morreram para a gente ter essa qualidade de vida que a gente tem hoje. Então, a gente não tem nem o direito de dizer eu tenho medo de ir. Calma, cara. Não estão te mandando para a guerra, né? Tá com tudo organizado, é isso, vai para o hotel, vai para a faculdade, tem apartamento, tem celular, porque hoje em dia a pessoa tem celular. Que legal isso que você está falando. E gostei da palavra que a Anice usou, né? É um senso de ecumenismo, assim. Sentir a nossa interdependência. Afinal das contas, né, Lolo, todos nós sofremos em qualquer lugar do mundo. Todos nós temos questões existenciais em qualquer lugar do mundo, né? O João Paulo II fez uma missa ecumênica que ficou na história, né? Existem muitos. Em Paris tem um ônibus, né? Que vai judeu, muçulmano, tudo lá dentro rezar junto do ônibus, vai passando e pegando. Porque existe um tanto problema e que, com a nossa querida Ana Lídia de Bom Retiro, a gente o Jardim de Maria. Oi? Sim, cortou um pouquinho. Que a gente foi, aquela coisa linda, né, Lolo? Então, tem para você experimentar as experiências dos índios dos Estados Unidos, né? Você vai filmar, tem Iemanjá, tem de tudo. E eu digo, mas por que você tem tantos lugares assim com religiões diferentes? Ela disse, porque no futuro o grande problema vai ser de novo isso, e a gente tem que mostrar, os espíritos me disseram que eu tenho que mostrar que todos os caminhos levam a Deus. Não importa, você só escolhe, não, me sinto mais à vontade aqui, me sinto à vontade lá. Então, esse trabalho realmente é uma realidade hoje, né? Sim, eu acho que a intercultura, ela abarca isso tudo. Essa educação que você teve para além dos muros da escola, que forjou tu e os teus irmãos também, né? Cidadãos mais conscientes, mais sensíveis. Quem olha a Lolo, ou a Raquel, ou a Nice, enfim, qualquer um de vocês, a Bea, pode pensar assim, são pessoas que já moraram no exterior, o Lucas morou no exterior, é gente culta. Não. Eles não são só cultos. São pessoas perspicazes, são pessoas elegantes, são pessoas humildes, são pessoas inteligentes. E porque tiveram essas papilas gustativas desenvolvidas. Eu queria que a gente pudesse aprofundar mais isso, para ver se as pessoas nos entendem, né? E por isso que eu acho que esse teu trabalho com o Daniel é uma coisa muito diferente. Eu não sei se ficou claro ainda para o povo, tem muito conhecido teu aqui, mas para quem não te escutou, se ficou claro esse conjunto que vocês criaram. Tem uma fórmula muito bacana na tua empresa. Na nossa próxima live, eu vou dividir com o público aquele vídeo da Easy Book, para o pessoal ter uma ideia. Lolo, eu estou vendo que são 5h05, daqui a pouco vai cortar. Olha, a gente, das 15 perguntas, eu te fiz 3 só.
que beleza conversar contigo, meu Deus. Sim, Pergunta para o Daniel se na próxima ele quer participar ou se ele aceita meu convite para a gente fazer uma sozinha com ele, porque eu acho que ele tem muito para contribuir também. E o povo quer sim. Não, escutá-lo. acho melhor sozinha com ele, porque senão eu me meto, a dele se distrai e já vai. Não, faz uma com ele que vale a pena. Não, tá feito o convite. E eu acho que. Então, Ah, Nice. até a próxima. Lolo, você tem que me ajudar a convencer a Nice e o Caio, porque eu os convidei para falar sobre como foi ter tido o filho tantos anos fora numa universidade. Né? É. Gostaria muito de Eu acho, dividir porque também. é bem recente, né? É bem recente. Porque tem essa parte de dor, né? Tem. Eu agora estou Tem. muito não poder estar com a família, cuidando do pai e da mãe, junto com a Eunice e com a Raquel, aquela trabalheira toda, né? A angústia que a gente passa tem o seu lado também, né? São desafios, com certeza. Não é fácil E a sempre. Miriam, eu vou adicionar a Miriam aqui. Vamos nos conhecer então, Miriam. A Nice falou que você tem histórias bacanésimas para partilhar. Seja bem-vinda. Eu tô toda aberta aqui, não tem problema nenhum. Vamos nos conhecer. A minha Ai, Lolo. maravilhosos internacionais também, foi uma coisa fora de série. E ela é lá de São Joaquim. Ah, ela é de São Joaquim. Que legal, que legal. Vamos lá. Bem, Lolo, Prima. muito obrigada. Muito obrigada mesmo por dividir e vamos fazer uma outra daqui um dia desse de Obrigada por novo. você fazer esse trabalho, porque com esse teu trabalho fica bem mais fácil viajar e ir para fora. Aí o pessoal diz, eu tô com medo de ir. Não, tudo bem, vai lá falar com a Andressa bem que você vai ficar tranquilo. São as duas perguntas básicas. Estou com medo de ir ou estou com medo de deixar meu filho ir. É o que eu escuto. Não, mas a apreensão é uma realidade. Mas fazendo tudo direitinho, tá tudo certo. Tá bom. Tá Muito bom? obrigada, gente. Bom final de semana para todos. Namastê. Beijo, minha querida. Tchau. Shukran. Shukran. That's right. Beijo. Beijo. Que tem.